A palavra de Deus, diz a Bíblia, Ele escreve nas tábuas do nosso coração. Isso é tão tremendo, mas tão tremendo, que é possível que você ouça Deus falar algo contigo dentro do teu coração e mais tarde você descubra que está nas Escrituras. Ah, meu Deus! Isso aconteceu comigo algumas vezes, eu ficava maravilhado de ouvir o Espírito Santo falar dentro de mim. E depois, ao ler a Bíblia, eu falei, meu Deus, está aqui. Então não foi da minha cabeça, não foi minha ideia, não foi uma inspiração divina, porque Deus literalmente escreveu nas tábuas do teu coração a palavra dele. É por isso que quando a gente vai para a Bíblia e começa a ler, vai enchendo, vai testificando, vai confirmando com aquilo que está dentro do nosso espírito. É algo espetacular. Nem só de pão o homem vive de toda a palavra que procede da boca de... Por que é tão importante ouvir Deus, amados? Primeiro, porque a nossa fé depende disso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus fala para que a gente creia e possa voltar para Ele de forma agradável, uma vida agradável, uma conduta agradável, né? E quando Deus fala conosco também, Deus também nos corrige, né? Deus também diz, não é por aí, é por aqui e tal. E Ele vai nos enchendo da palavra dEle. A palavra do Senhor, disse Jesus, e Ele é o verbo, né? É outra coisa importante, né? É a comunhão que você tem íntima com Deus. Toda vez que você ouve Ele, você está ouvindo Jesus, né? Eu falei que Ele fala dentro de você, mas o Senhor é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que Ele escolheu também falar contigo por meio de outras pessoas, para que nós não nos bastássemos, né? Para que a gente não ficasse pensando que somos autossuficientes. Ele também escolheu, decidiu, na sua sabedoria, usar outras pessoas, porque assim como o Espírito Santo está em você, tem outras pessoas, e Deus vai repartindo os seus dons espirituais, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, e Ele começa então a falar também por meio de outras pessoas, e claro, tudo fechando nas Escrituras, tudo fechando na palavra, né? Você confere o que a pessoa está falando lendo a palavra. Você confere, por isso que foi importante o Lei dar aquela corrigida com Jairo, né? Quem conhece a palavra sabia, não é Jairo, é o centurião. Jairo é o pai da menina que Jesus levantou. Rápida, a palavra faz isso, a palavra dá esse norte para nós, não é isso? Quantos me entendem? Um ou outro me entende, né? Mas eu quero ler a palavra com você aqui, uma palavra simples de João capítulo 6. João capítulo 6 registra um sermão, uma conversa que Jesus teve. Na verdade, é uma conversa difícil, né? Por quê? Porque foi nesse dia, ele falando, que alguns discípulos deixaram de segui-lo. É difícil entender isso, né? Mas aconteceu. Vamos ler aqui em João 6, versículo de número 63. Eu vou ler só alguns versículos dessa conversa de Jesus, mas eu quero ressaltar o versículo 63, quando Jesus disse, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Eu penso que isso que ofendeu a turma. Acho que foi isso que ofendeu grandemente a turma. Quando ele falou, a carne para nada aproveita. É uma sentença muito dura, depois a gente pode conversar sobre isso, mas é muito duro quando alguém entende do que Jesus está falando. Ele está dizendo, você, a tua carne, teu ego, tua psique, teu conhecimento, teus estudos, sei lá, tudo que não serve para nada. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, teus sentimentos, tuas emoções, tua razão, tua vontade, não serve para nada. É isso que ele está dizendo. É duro, mas é o que ele está dizendo, né? É o que ele está dizendo. Bem, ele diz que o que vivifica, o que traz vida é o Espírito. A carne para nada aproveita. Inclusive, tu vai morrer, esse corpo volta para o pó, e não aproveita mesmo, não aproveita porque ele prometeu uma ressurreição para aqueles que morrerem em Cristo,
e uma transformação para aqueles que estiverem vivos na ocasião da sua vinda. Então, de verdade, não serve mesmo, não serve nem para ver a glória de Deus, a carne. Ele diz: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Eu podia seguir dizendo que Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e também quem iria traí-lo. E claro, a partir desse momento, né? E aí, versículo 65, vai dizer: e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. O que ele está dizendo, Franco? Ele está dizendo que você não pode se converter se o Pai não te esclarecer, se Ele não te guiar, se Ele não te iluminar, se Ele não jogar a luz em você. Teu intelecto não te salva. Tu pode ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Se Deus não jogar a luz, o teu intelecto não te salva. Por quê? Porque a tua carne não tem proveito para nada. O teu novo nascimento é algo totalmente espiritual e depende de uma ação divina e poderosa. Essa palavra precisa iluminar teu coração, e é isso que um monte de gente não entende. Eu também não entendia, óbvio. Como é que alguém podia dizer: agora eu estou convertido, agora estou salvo? Sabe o quê, rapaz? Fala: meu Deus do céu, eu leio a Bíblia e não tenho esse mesmo entendimento, esse mesmo discernimento, essa mesma compreensão que essa pessoa diz que tem. Que loucura! E piorava quando alguém dizia assim: Deus falou comigo. Eu falei: ah, que viagem, cara. Deus falou contigo. Que viagem, meu irmão. Pai, para de lorota, rapaz. Deus falou contigo. Como é que tem gente que ouve Deus toda hora? Eu ficava biruta com isso, né? Mas Jesus está dizendo, me explicando meu fracasso. Ele está dizendo que, desse jeito, se o Pai não lhe conceder, você vai ficar na ignorância. Diante disso, é o 666 da Bíblia, é o capítulo 6, versículo 66. É o 666. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esse discurso foi um divisor de água. Olha, seus discípulos que deixaram de andar. Então Jesus perguntou aos 12, como Jesus não quer ninguém com ele mal motivado, ele perguntou aos 12 lá: será que vocês também não querem se retirar? Tu vê que Jesus não briga por audiência, né, cara? Ele não faz questão mesmo. As curtidas não está no esquema de Jesus. Ele falou: será que vocês também não querem dar um dislike e vazar, não? Então, Jesus fez essa pergunta, mas Pedro, né? Pedro, a figuraça. Sim, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Eu sei que a música muda esse versículo toda hora, diz: para onde irei, mas não foi isso que Pedro falou. Pedro não disse para onde iremos, ele falou, a pergunta dele foi: para quem iremos? Porque para onde não é mais importante do que para quem. Nós aprendemos também, quando lemos as Escrituras, que a companhia é muito mais importante do que o lugar, né? A companhia é tudo. De vez em quando alguém pergunta: você viaja muito para lugares, né? Lugar maravilhoso. Eu falei: cara, lugar maravilhoso onde tem gente maravilhosa. Eu te falo, você quer sempre voltar para o mesmo lugar onde as pessoas te marcam, né? Então a companhia sempre vai ser mais importante. E a pergunta de Pedro tem: para quem iremos nós? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido. Crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Quem é que tem palavra da vida eterna? Jesus, né? E ontem falei com os homens um pouquinho sobre
as feridas que as palavras produzem. Falei rapidamente, porque, claro, tem muitas feridas, né? Tem aquelas feridas que a gente até consegue ver. Mas existem feridas que nós não vemos. Por quê? Porque elas foram produzidas dentro de nós. E essas feridas que são produzidas dentro de nós, em geral, elas foram produzidas por palavras e me atrevi ontem, me atrevo hoje de novo, a dizer que até por gestos, né? Eu costumava dizer isso aos casais, né? Ainda falo quando tem oportunidade, né? Quando os casais me ouvem. Eu digo assim, não é suficiente você falar palavras de vida. É importante também que você expresse com o teu olhar, com o teu rosto, com os teus gestos, esse amor e esse cuidado, essa sensibilidade que você tem pela pessoa. Porque você não precisa abrir a boca para ofender alguém. A tua cara já ofende, dependendo dela. Né? Isso eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive as irmãs, infelizmente, são boas nisso, a beça. Né? Às vezes o marido precisa de um apoio, precisa de uma... E ela só faz aquela cara assim. E às vezes uma cara com uma pergunta, né? Não, papai falou que vai fazer. Teu pai? Vai resolver? Não é mais nada. Esse tipo de coisa. E ele estava falando essas coisas. Isso, claro, a gente resiste a muitas palavras ruins, mas em algum momento a palavra entra. A palavra ruim entra e produz feridas. Produz feridas que, no primeiro momento, alguém pode achar que são danos irreparáveis. Essa foi a nossa conversa ontem com os homens. Eu fiz uma introdução aqui com os amados, né? Falando que essas palavras precipitadas e ações também, em geral, geralmente são produzidas pelas nossas reações imaturas, egoístas, e usei um termo mais bíblico, carnais. Reações carnais que nós temos e ofendemos as pessoas, especialmente as que estão mais próximas da gente, nossa casa, nosso cônjuge, né? Filhos, nossos pais, com expressões, com palavras. E todos nós devemos ter cuidado, disse Jesus, inclusive. E a palavra vai dizer isso também, que a gente deve guardar o nosso coração, porque o nosso coração é fonte. Jesus chegou a dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então você imagina quando as palavras são amargas, quando você destila fel, né? O que está dentro de você? O que está dentro do teu coração? Isso quem falou foi Jesus. Jesus entende tudo, pode ter certeza, né? Nós devemos ter cuidado com o coração, com a boca, e eu agreguei ontem aos homens, que nós devemos também ter cuidado com os ouvidos. Por quê, Franco? Porque nós podemos dar ouvidos a um tipo de palavra que não vai produzir vida, que não é nem espírito e nem vida. E falei para os meus companheiros aqui ontem a importância da gente ter o cuidado em ouvir. A gente precisa ser como aquela pedra, eu falei, uma pedra que rejeita as flechas, né? A gente precisa ser uma superfície blindada que ricocheteia o projétil que entrou, porque às vezes vem igual. A Bíblia diz que palavras são como flecha, mas claro, quando foi escrito esse texto, eles não conheciam uma 12. Ainda não conhecia a 12, né? Eles só conheciam a flecha, o arco, a lança. A palavra é como a flecha. Quando você atira, você não tem como buscá-la mais. Mas hoje, se você quiser parafrasear isso, palavras é como um tiro, né, de bazuca, já foi. Depois você não tem. A hora que você deu a palavra, você não tem mais como resgatá-la, ela já foi. Ela já saiu. Você tenta agarrar, mas não dá mais. Ela já saiu e ela sai e, claro, e algumas vezes penetra e machuca e fere profundamente. Contei aqui uma história de um irmão que ficou ferido, mas nós não devemos beber dessa fonte. Você diz amém ou não?
são fontes amargas. Quando a palavra é ruim, rejeita ela, né? Porque dessas fontes amargas procedem muitas palavras que nos enchem de medo. Eu não gosto de noticiário. Tem gente que come noticiário de manhã, de tarde, de noite, depois não quer ter medo. Como que você se alimenta da indústria do medo, depois não quer ter medo? Tu fica ouvindo todo o terror que aconteceu na cidade. Tudo. Ontem caiu um balão. Agora os baloeiros vão ficar sem baloar por um tempo. Porque o cara aterroriza. Tem gente que vai ficar olhando para o outro, ver se não cai nenhum balão na cabeça. Porque as pessoas começam, sabe? Mas o balão é uma coisa, eu estou longe de balão, aqui não tem balão. Mas quando fala, por exemplo, de uma violência urbana, rapaz, está na cidade que é o Rio de Janeiro. Quando você sai do Rio e alguém descobre que você é do Rio, a pessoa diz, é do Rio, você? Não é para amador não, meu irmão. Rio de Janeiro não é para amador não. Eles falam do Rio como se o Rio fosse o terror dos terrores. Eu morei 7 anos em Curitiba. Se tem algum curitibano me ouvindo, não se ofenda, por favor. Mas não conheci nenhum carioca lá em Curitiba que não tenha sido roubado, furtado. Flecha, mais de uma vez. Flecha, acho que fizeram até um rap para você, não foi, Flecha? Passa o celular, passa. De tanto que Flecha perdeu o celular em Curitiba. Mas ninguém fala disso. Ninguém diz que as casas em Curitiba têm cerca elétrica. Quem conhece Curitiba, ninguém fala dessas coisas. Ninguém fala que todos os cariocas que foram para lá, todos foram furtados, né? Furtados. Até o pessoal da Baixada Fluminense, lá de Saracuruna, falou, minha filha do sal de Saracuruna para ser roubada em Curitiba. Misericórdia! Mas Curitiba, mas ninguém fala de Curitiba. Ninguém diz, porque fala do Rio de Janeiro. Mas as pessoas que ouvem ficam inflamadas. Tem palavra que te enche de medo. Palavras que roubam sua fé. Roubam. O relatório dos espias, dos 10 espias, literalmente contaminou todo aquele povo. Por mais que Josué e Caleb dissessem, não, Deus está conosco, já era. O povo ouviu aquele relatório negativo, aquela coisa pessimista, derrotista, aquela coisa que já entrou. E aí o povo adoeceu também. Roubam a fé, minam a força. Às vezes tu está tão animado, alguém vai lá e te fura a bolinha assim. Uma palavra pode minar a tua força completamente, pode nos levar a duvidar até de que Deus é capaz de fazer. Por isso que eu insisti em fazer essa introdução ontem com os homens, né? Palavras que nos irritam, tem palavra que deixa a gente muito irritado. Você que é dado à ira, eu sempre falo, não se irrite, porque se você é irado, se você é colérico, a chance de você explodir é grande. Então não brinca com a faísca, tá? Palavras que nos enganam. Também quase ninguém fala, mas eu falei ontem também, por exemplo, nos bajulam. Os bajuladores também, nas escrituras, estão assim, ó, tá? Palavra que bajula você não é palavra verdadeira, não é sincera, né? O amigo, ele abre feridas em você, até se for necessário. Mas as palavras do bajulador te enganam. Te enganam, também não são boas. Inflam teu ego, mas tem palavras que nos abatem, que nos ofendem, que nos destroem, que esfriam o nosso amor, desviam o nosso olhar de Jesus. Você diz amém ou não? É assim ou não é? E nos divide amigos, famílias. A palavra faz isso, ela é capaz de separar amigos, dividir, começa a fofocar, né? Que nos tiram do caminho, que nos afastam da verdade, que nos precipitam em decisões. Não tem só a palavra que te põe medo, tem palavra que te empurra também para o buraco, né? São palavras, a Bíblia diz que existem palavras vãs. Define, palavras vãs. Por que vã, Fran? Não produz nada de bom. É vã. Palavras vãs. Tem gente que gosta de palavra vã. Palavra venenosa, palavras que ferem, que adoecem você, literalmente, que produzem escuridão na tua vida, ao invés de luz. São palavras que te deixam amargos e até te matam. A lista é grande.
tantas são as nossas palavras. Eu estou citando aqui algumas que você lê na Bíblia. Você vê na Bíblia, a Bíblia falando do perigo. Infelizmente, a maioria das palavras produzem maldição e não bênção. E o povo de Deus foi chamado para abençoar. Nós fomos chamados para dar a palavra de Deus, para dar a palavra de vida, palavra de fé. Amém? Nossa palavra precisa ser palavra que cura. Quantos podem dizer amém? Nossa palavra precisa ser palavra que guia os passos das outras pessoas, que orienta, palavras que iluminam o caminho das pessoas, porque a palavra de Deus ilumina o caminho. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Na nossa boca tem que ter palavras verdadeiras, palavras que são espírito e vida. Tem que sair de nós, porque nós somos o corpo de Cristo, discípulos de Jesus. Amém ou não? Nossa palavra levanta as pessoas. Quantos creem? Nossas palavras unem as famílias, restaura relacionamentos. Amém? Amém ou não? Essa é a nossa palavra. Nos enche de amor. O dia estava recebendo um casal lá, e a esposa muito ferida com o marido. Pude ver a tristeza assim da esposa. Mas eu também queria dizer para ela que o marido mesmo, na sua brutalidade, ele, durante o que nós conhecemos do marido, era que um homem que de verdade amava aquela esposa. Talvez não soubesse comunicar isso, dizer isso, de uma forma que ela compreendesse. Mas o testemunho dele, para nós, é um testemunho de amor. Talvez a gente só precisa aprender a falar. Vocês conhecem uma canção do Daniel Souza, que diz, é quase uma oração: eu quero aprender a falar, falar ao teu coração. Me ajuda aí. Falar bem baixinho na cama, privilégio de quem ama, às vezes pedindo perdão ou buscando em oração. Não é alguma coisa assim? A palavra que só Deus tem para nos dar, palavras que... Recomendo, você pode procurar. Não tem em qualquer canto, no YouTube tem. Daniel de Souza, o título da música é Palavras. É quase uma oração, Palavras. Daniel, um queridaço, né? Lá de São Vicente. Já vai tirar aí, Rafinha? Conhece essa música? Não, essa música não é teu tempo, não. Mas nem pô, Flash, tu é discípulo de Daniel de Souza, não sabe? Quando? Fala com ele. Oi? Fala para ele. Bem, nossas palavras enchem as pessoas de amor, deveriam encher. Você diz amém ou não? Mas também palavras que corrigem, que precisa corrigir, que aquece, que edifica a fé, que renova a esperança, palavras que dão força e bom ânimo. E ainda, como diz a Bíblia, pode ser doce como mel. Eu falei da reunião de homens, porque eu queria dizer isso para você. A igreja, desde que ela nasceu, ela tem a sua expressão particular, privada, ela tem aquele momento na casa, né? Eles permaneciam de casa em casa, mas também a igreja tinha esse momento público, tanto em Jerusalém, porque em Jerusalém eles iam para um lugar chamado templo, que não era um lugar assim onde as pessoas sentavam para ouvir uma reunião, não, mas naquele templo, que eles não iam sacrificar mais, não eram sacerdotes, nem sumo sacerdote, era a igreja. A igreja ia para lá, porque ia uma galera para lá. Era uma expressão pública da igreja. E ali eles oravam, como é que a gente sabe disso? Porque Pedro e João iam para o templo lá, naquela cura do coxo, eles estavam indo para a oração, né? Para uma oração especificamente, um horário de oração que havia lá, eles iam lá para a oração. Então era um tempo de orar juntos. Claro que eles podiam orar sozinhos. Eles aprenderam a orar com Jesus. Mas eles também gostavam de orar juntos. Outra coisa que se sabe, que no templo, você também tinha mestres, pessoas que falavam e pessoas que ouviam. Então alguém se levantava
E começava a falar, acho que The Chosen retrata isso em algum momento ali, os rabinos falando, ali os rabis falando ali, né? Rabi, ali falando e os discípulos ouvindo. Jesus fez isso, também sentou, falou, eu ensinava no templo, ele estava lá falando, então a galera devia ele juntar e a galera ouvir, como a gente está aqui fazendo hoje, né? Alguém falando e outros ouvindo. Claro, agora que a gente agregou a nossa reunião pública, também música, e música boa, graças a Deus, né? A gente tem música que é uma expressão pública. A igreja saiu de Jerusalém e ela continuou com a expressão privada dela, de casa em casa. Paulo falou lá em Éfeso, eu não deixei de anunciar coisa alguma a vocês, Atos 20, 21, diante, nem deixei de falar particularmente de casa em casa, nem publicamente. Então, a igreja sempre se utilizou dessas duas asas. Ora a gente está no particular, no privado, e ora a gente está de forma pública. Mas aqui, quando nós estamos de forma pública, ou em casa, em qualquer canto, nossos objetivos eles são simples demais. A gente quer falar com Deus e a gente quer ouvir Deus. Amém ou não? A gente fala quando ora, a gente ouve quando escuta a palavra, quando lê a palavra, né? A gente fala quando canta, porque a gente canta, a gente está falando também para o Senhor, né? Essa canção, por exemplo, é uma canção. Eu quero aprender a falar ao teu coração. Eu quero falar, eu quero aprender. Ele está quase clamando, eu quero aprender a falar. Então aqui nós nos alimentamos também de uma forma pública. Jorge Michan costumava dizer que a gente comia aquela comida de segunda a sexta, mas no domingo a gente preparava uma comida melhor, uma feijoada, uma macarronada. Jorge Michan tinha essas expressões. É o domingo que a gente junta assim, para pegar um alimento diferente. Mas é muito legal quando a gente pode se unir como igreja, de forma pública, sem estar sendo perseguido aqui, né? E podemos juntos falarmos com Deus, declararmos nosso amor a Ele, também por música, expressão de todo tipo, e ouvir o Senhor. Porque Deus vai alimentando a nossa fé e fazendo a manutenção da nossa fé e nos enchendo dessa palavra de vida. Palavra de vida eterna. Nos enchendo dela, mexendo conosco. Amém? É o Espírito que vivifica. Então, essa expressão nossa, ela é uma grande bênção. Nós podemos e devemos celebrar a palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Nós podemos e devemos celebrar essa palavra. Lembra aí, sei lá, quantas músicas nós cantamos. Ah, tem uma palavra antiga. Palavra antiga não, palavra antiga é o nome do grupo, né? Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Não sei se peguei o tom certo. Tua palavra é... Não sei se eu entrei no tom. Lâmpada para os meus pés. A gente já cantou. Quer ver outra música? Vamos lá. Só lembrando aqui, ó. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tua veste no sangue lavei, para ser uma oferta agradável a ti. Meus dons. Assim como foi,
falei com os homens ontem uma palavra de Deus para eles. Que para Deus não há nada impossível. Não há coisa irreparável para Deus. Não há nenhum dano que alguém produza que Deus não possa transformar aquele dano numa bênção. Não há. Há impossíveis para nós. As coisas são irreparáveis para nós. Mas Deus, Ele simplesmente repara as coisas. Ele é um reparador. Ele é um restaurador. Eu fiquei inspirado para falar com os irmãos assistindo uma animação com meus netos, Noah, Laura, Maite, Giovana. Arthur está barradinho ainda porque é muito bagunceirinho. E a gente estava assistindo aquela animação. Quem não assistiu, eu recomendo você assistir com os teus pequenos e preparar até para chorar. O Rei dos Reis. O Rei dos Reis. E foi a parte que me tocou. A parte que me tocou foi a parte que Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Porque curiosamente é o último milagre feito por Jesus antes da sua morte. Último milagre. Ele pega a orelha que foi cortada, que para Pedro não tinha mais jeito, para Malco também não. E Jesus vai lá e simplesmente cola de volta, sem super bonde, sem nada. Vai lá e restaura a orelha do cara. E quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, com Jesus não tem nada que os nossos impulsos incontroláveis, que machucam as pessoas, que trazem dano. Com Jesus não tem nada que não se resolva. Eu estava falando isso com os homens, eu falei, meus irmãos, eu sei que alguns carregam culpas, carregam acusações do tipo, pô, cara, isso não tem mais jeito. Eu fiz, está feito. Se eu pudesse, voltaria lá, faria de novo. Às vezes a pessoa tem noção do dano que ela provocou. Mas eu convidei os homens a se lançarem aos pés de Jesus e abrir para Jesus fazer o milagre dele. Para ele ir lá e restaurar aquilo que a gente fez no nosso impulso carnal. Esse era o papo com os homens. E eu creio que Deus começou a mover a palavra de fé. E é isso que tem de maravilhoso também nos nossos encontros. Você já imaginou você entrar hoje aqui, e mesmo que não seja quem está falando no púlpito, mas se alguém estiver do teu lado, algum irmão, olha, eu estava olhando para você, Deus colocou uma palavra no meu coração, recebe a tua cura, seja curado em nome de Jesus. Deus não pode fazer isso? Sim ou não? Quem já recebeu uma palavra de Deus num ajuntamento como esse? Eu também. Já contei, inclusive, que uma vez Valcim pôs as mãos sobre um problema que eu arrumei, assim, fiquei meses padecendo com aquela dor, assim, meses. Fui para a Porta da Folha, estava riado. Ainda bem que tinha uma irmã que era enfermeira lá, aplicou as injeções lá para eu respirar e cumprir minha missão lá. Denise lembra, né, Denise? Inclusive fui carregando as malas de Denise que me deixou daquele jeito. Foi a mala dela, foi meu exibicionismo. Nós chegamos lá e Cabo Frio, a gente se hospedou lá com as irmãs lá do Marley, e o elevador estava com problema. Eu falei, deixa comigo que eu carrego essas malas. Subi as escadas com as malas. Aí depois, né, chora. Mas no encontro aqui, eu lembro que você colocou as mãos assim nas minhas costas e começou a orar por mim. Na hora, irmãos, eu percebi que a minha cura havia chegado. Na hora, instantâneo. Mas eu fico pensando, você entra num lugar assim, numa reunião como essa, e alguém te dá uma palavra. Olha, hoje o Senhor te cura. Hoje o Senhor te restaura. Olha, hoje as barreiras que te separam caem por terra em nome de Jesus. É hoje que aquelas correntes que te prendem
são destruídas. Hoje, diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, amado. Onde Deus está, tudo é possível. Ele pode falar, Ele pode tocar. Você diz amém ou não? Ele pode falar de uma maneira inusitada, completamente inusitada. E é bom quando nós estamos juntos, porque nós estamos aqui para falar com Deus, mas também para ouvir Deus, para ouvir. E a palavra dele com certeza é espírito e vida. Ela nos enche, ela nos levanta, ela nos restaura, ela guarda o nosso coração. A tua palavra escondi para não pecar contra ti, meu Senhor. Ela que guarda os nossos passos, ela que nos enche de fé, de vida. É ela, é a palavra de Deus, que pode estar na boca de qualquer irmão. Graças a Deus por isso, né? Pode estar aí nos lábios de alguém. Às vezes não vai vir uma palavra sonorizada, talvez não seja a palavra com som, talvez seja a palavra do abraço, a linguagem do abraço, a linguagem do beijo. Quem já recebeu um abraço especial hoje? Hoje eu recebi. Quando eu entrei aqui, a irmã falou: eu queria te dar um abraço. Eu já estava precisando dar um abraço. E me deu um abraço. E como é que tu acha que eu recebo esse abraço? Eu vou te falar como eu recebo esse abraço. Eu recebo assim. Um dia eu estava, era um novo convertido, e eu estava orando a Deus. Eu estava tão maravilhado ali, entregue a oração, que eu falei: Jesus, eu gostaria de te dar um beijo. E falei assim, e o Espírito Santo falou dentro de mim: toda vez que você beijar um dos meus pequeninos, a mim você me beija. Ele falou isso. Vocês sabem que ele falou isso se referindo a um copo d'água, se referindo a coisas simples, né? Toda vez que você visitar um dos meus pequeninos, é a mim que você me visita. Toda vez que você, né, der de beber, der de comer, é a mim que você está fazendo. Então, como é que eu recebo esse abraço? Eu recebo como se fosse o próprio Senhor me abraçando. Porque ninguém sai por aí com vontade de abraçar outra pessoa. E eu sei que isso só é possível aqui, no meio dessa família. E Deus fala também dessa maneira. Deus enche teu coração de fé. Você diz amém ou não? É tão bom quando você ouve o Senhor na boca dos teus irmãos. E a palavra de Deus na boca dos teus irmãos. Eu estou feliz, muito feliz, não porque os times brasileiros estão saindo bem, mas primeiramente por causa da minha esposa, que tem provado o milagre todo dia. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor. Tão bom ver Denise restaurada. Uma bênção do Papai do Céu. Deus é bom. Mas também porque eu vejo que Deus está fazendo uma obra nova entre nós. Deus está derramando um vinho novo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando na igreja. Deus está derramando um vinho novo entre nós. Deus está fazendo algo novo. E o novo de Deus é maravilhoso. É bom demais. Amém? E eu quero convidar você para orar. Vamos orar? Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Só Tu tens a palavra da vida eterna. Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã que o Senhor fez. Te damos graças por essa obra que nenhum homem pode fazer. Falar os corações, Senhor, falar os corações, como somos limitados, mas Tu és poderoso para falar aos corações.
convence o homem. Tu é que fala, Senhor. Obrigado. Senhor, que a tua palavra não falte. Jamais, Senhor. Que tu alimentes nosso coração com a verdadeira vida. Porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da tua boca. Fala, Senhor. Fala e segue falando. Alimenta teu povo com a tua verdade. Levanta o ferido. Resgata o aflito. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra as cadeias. Faz a tua obra. É a nossa oração, Pai. No nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém?